Com um diodo LED e um resistor pode-se comprovar a polaridade das pilhas. O objeto deste projeto é apresentar simples indicadores luminosos construídos com diodos LED. Explica-se como calcular a resistência que deve ser posta em série com os diodos LED para oferecer oposição à corrente que circula pelos mesmos. Este tipo de indicadores são robustos e duradouros ao mesmo tempo que muito fáceis de calcular e construir, além de ser de baixo custo. Costumam-se usar em equipamentos portáteis, em automóveis e em uma grande variedade de circuitos, tal como veremos a seguir. Resistor limitador. No circuito, temos o esquema básico de polarização de um diodo LED. A montagem consta de um resistor que tem a função de limitar a corrente que atravessa o LED, evitando assim a sua destruição pelo excesso de corrente. A tensão nominal a que um diodo LED se ilumina é de uns 2 volts e a corrente não deve superar os 10 mA. Devemos dizer, entretanto, que esta corrente só é aconselhável quando obtemos a alimentação de uma fonte conectada à rede. Se pelo contrário a alimentação procede de uma pilha, é aconselhável limitar a corrente a uns 3 mA, já que desta forma, ainda que o diodo se ilumine um pouco menos, alargaremos a vida da pilha consideravelmente. Se o diodo LED é de alta luminosidade e o equipamento está situado em uma zona pouco iluminada, pode ser suficiente 1 mA. Na hora de desenhar um circuito sempre devemos saber duas coisas fundamentalmente, a tensão com a que vamos trabalhar e a corrente que vai circular por ele. Neste caso, vamos conectar a montagem a 9 volts e queremos que passe uma corrente de 3 mA, para isso aplicaremos diretamente a lei de Ohm. R igual 9 menos 2 dividido por 0,003 é igual a 2.333 ohms. Se olharmos entre nossos componentes, temos uma resistência de um valor muito aproximado, 2K2, de maneira que a corrente que vai circular é um pouco maior. I igual 9 menos 2 dividido por 2K2 igual a 3,18 mA. Projeto A. Para realizar a montagem utilizaremos o esquema A. O circuito é muito simples e T63, T64 e T65 são as molas do nosso laboratório, as quais devemos inclinar para um lado para introduzir o terminal do componente que devemos conectar. Os terminais da resistência colocaremos nas molas T63 e T64, sem nenhuma consideração. O diodo LED deverá ser conectado com o terminal mais longo ânodo, na mola T65 e o mais curto cátodo, na T64. Agora podemos conectar o fio vermelho à mola T65 e o preto à T63. Faremos a fixação da mesma maneira que com os componentes, inclinando a mola respectiva e introduzindo o fio, soltando posteriormente a mola. Se conectamos os fios vermelho e preto respectivamente aos contatos positivo e negativo do grupo de pilhas, veremos que o LED verde se ilumina. Comprovação da polaridade das pilhas. Sem tirar a montagem A das molas, vamos acrescentar um novo diodo LED, neste caso vermelho, tal e como vemos no circuito B. Este diodo deve ser conectado colocando o terminal curto, cátodo, na mola T65 e o terminal longo, ânodo, na mola T64. No circuito que acabamos de realizar observaremos que se conectarmos o fio vermelho no contato positivo do conjunto de pilhas e o fio preto no contato negativo, se iluminará o diodo LED verde, enquanto que pelo contrário, se colocarmos o fio vermelho no terminal negativo e o preto no positivo, o diodo verde não se iluminará, mas sim o vermelho. Desta forma construímos um comprovador de polaridade de pilhas. Só se ilumina um diodo LED em cada sentido, de maneira que a corrente que circula é a mesma e o diodo se ilumina quando a polarização é correta, diodo verde, e quando não é, diodo vermelho. Agora, se em vez de tocar com o fio vermelho no contato final das pilhas tocamos nos contatos intermediários, veremos que o diodo LED tem menor intensidade luminosa quanto menor é a tensão, sendo muito pouca quando só tenhamos conectadas duas pilhas, ou seja, 3 volts. Quando colocamos os fios entre extremos de uma só pilha, o LED não se ilumina, já que só temos 1,5 volts e necessitamos pelo menos 1,8 para iluminar-se um pouco, sendo aconselhável 2 volts para que se ilumine bem. Indicadores para automóvel. Para que nosso circuito sirva para provar uma bateria de carro, vamos a ver quais os passos que devemos seguir. Em primeiro lugar, trabalharemos com uma tensão de 12 volts. E vamos limitar a corrente do circuito a 10 mA, assim. R igual 12 menos 2 dividido por 0,01 igual 1K. Mas, como não temos este valor, vamos associar em paralelo as resistências de 3K3 e 2K2 para conseguir 1,32K, que é um pouco mais do que queríamos, ainda que seja igual,
porque não acontece nada se circula um pouco menos de corrente. Entretanto, se houvesse saído menos de 1 K não seria aconselhável colocá-lo, já que poderia danificar-se o LED.